Concentre-se e aprenda o que é de verdade importante para você. Este curso de técnicas contábeis tem por finalidade qualificar você para enfrentar o mercado de trabalho, seja na área contábil, seja em departamento de pessoal. Então, vamos aprender? Técnicas contábeis. Bem-vindo à sua 8ª aula de técnicas contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Direito do trabalho, as normas que regem as relações entre empregador e empregado são conhecidas como leis trabalhistas. A lei é, por hierarquia, superior a qualquer outra fonte do direito do trabalho. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi criada pelo então presidente Getúlio Dornelles Vargas no dia 10 de novembro de 1943. Sua adoção, garantindo muitos direitos aos trabalhadores, causou e causa até hoje muita polêmica pelo país. Vamos falar agora de um requisito muito importante sobre o processo empregador e empregado. Empregador versus empregado. Para que o trabalho possa ser classificado para um empregador, há a necessidade de ser ele de caráter não eventual. Deve ser de natureza contínua e não episódico ou ocasional. Um dos requisitos do contrato de trabalho é a sua continuidade. É pacto de trato sucessivo durável que não se exaure numa única prestação, como ocorre com a compra e venda. Nessa modalidade é pago o preço combinado e entregue a compra feita. Entende-se assim o que vem a ser um trabalho prestado. A subordinação é o aspecto principal da relação de emprego visto pelo empregado, enquanto que o poder de direção é a acepção vista pelo empregador. Isso quer dizer que o serviço de um trabalhador é dirigido pelo empregador. Se o trabalhador não é dirigido pelo empregador, mas por si próprio, não é ele considerado empregado, mas sim autônomo ou outro tipo de trabalhador dentro da lei. Aguardando ou executando ordens, a subordinação é o estado em que se coloca o empregado em relação ao empregador. Pode-se então dizer que a subordinação ou dependência de um empregado está evidenciada de 4 maneiras. Econômica, o empregado sujeito ao empregador. Contudo, essa orientação não é precisa, pois o filho, embora dependa economicamente do pai, nem sempre é empregado deste. Técnica, no sentido de que o empregado dependa tecnicamente do empregador. Entretanto, sabemos que empregados altamente categorizados e mesmo executivos não dependem do empregador, mas de suas próprias capacitações profissionais. Hierárquica, significando a situação oportunizada por estar inserido no âmbito da empresa escolhida. Jurídica, em função do contrato de trabalho, que parece ser a melhor tese e a que está sujeito em decorrência do poder do empregador. O empregado é uma pessoa que recebe salários pela prestação de serviços ao empregador. Por natureza, o contrato de trabalho é oneroso. Não existe contrato de trabalho gratuito. Você acabou de aprender o que vem a ser um empregador e um empregado. Agora que paramos para esclarecer alguns detalhes necessários, vamos continuar nosso estudo sobre tipos de empregadores e de empregados. Tipos de empregadores e empregados. Empregador urbano. Considera-se empregador urbano a pessoa física ou jurídica que, assumindo os riscos inerentes a atividades econômicas, contrata trabalhadores para prestação de serviços mediante pagamento de salário. O serviço prestado a empregador urbano deve ser essencialmente de natureza urbana.
A legislação previdenciária leva em conta a natureza do trabalho e não o local onde ele é prestado. Se o trabalho é prestado fora do âmbito agropecuário, será por natureza considerado urbano. Empregado ou trabalhador urbano. De acordo com a CLT, considera-se empregado ou trabalhador urbano toda pessoa física que presta ao empregador mediante salário serviços específicos de natureza não eventual. Como falamos no tópico anterior, o serviço prestado por este trabalhador deve ser essencialmente de natureza urbana, na cidade. Os requisitos para a caracterização do trabalhador urbano são: personalidade, só ele pode trabalhar. Onerosidade do trabalho prestado, recebe pagamento pelos serviços. Dependência e subordinação, vive do seu trabalho e recebe ordens. Essencialidade da função. Não eventualidade da prestação de serviços. Existência da figura empregador ou seu preposto. Seus principais direitos são salário, adicionais, salário família, salário maternidade, férias anuais, férias proporcionais, 13º salário anual, licença maternidade e paternidade, aposentadoria, repouso semanal, seguro-desemprego, empregador rural. O empregador rural, conforme dispõe o artigo 3º da Lei 5.889/73, é a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explora atividade agroeconômica. Essa pode ser de caráter direto, permanente, temporário ou preposto, com auxílio de empregados. Ainda quanto ao conceito de empregador rural, entendemos seja importante esclarecer algumas questões necessárias. Prédio rústico. É o imóvel situado no campo ou na cidade e se destina principalmente à atividade agroeconômica. O importante para a caracterização de empregador rural é a atividade agroeconômica que realize, e não o fato do imóvel situar-se em área rural. Empregado rural. Empregado rural é o trabalhador que presta serviços contínuos em propriedade rural, mediante subordinação a um empregador. É considerado como rural o trabalhador que cultiva a terra, cuida do gado e do pessoal necessário à atividade e administração da propriedade ou empresa. Empregador doméstico. Não encontramos na Lei 5.859/72 uma definição clara do que vem a ser empregador doméstico. Analisando a definição de empregado doméstico, podemos chegar à conclusão de que nada mais é do que pessoa física que admite trabalhador doméstico para exercer em seu âmbito familiar, mediante salário, serviços contínuos de natureza não lucrativa. Note-se que somente podem ser empregadores domésticos pessoas físicas ou famílias, e não pessoas jurídicas, que geralmente exercem atividades com fins lucrativos. Uma vez definida a questão da impossibilidade de um empregador doméstico ser pessoa jurídica, importante se torna definir o que vem a ser o conceito de família para o direito do trabalho, pois que a segunda parte do artigo 1º da Lei 5.859/72 admite expressamente a possibilidade de ser a família o próprio empregador doméstico. É que, na realidade, não somente quem firma o contrato de trabalho deve ser considerado como empregador doméstico, pois o conceito de família é bastante amplo, abrindo a possibilidade de figurar como empregador doméstico toda pessoa que more na casa com filhos,
sobrinhos ou outros. Há autores, contudo, que consideram que o conceito de família deve ser analisado de modo restrito, caracterizando-se como membros de uma família tão somente os cônjuges e seus filhos. Empregado doméstico. Empregado doméstico é aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou a famílias no âmbito residencial delas. O doméstico faz jus ao salário mínimo ou ao piso estadual, fixado em lei, irredutibilidade do salário, 13º salário anual. Repouso semanal remunerado de preferência aos domingos. Férias anuais acrescidas de 1/3 constitucional. Vale transporte nos termos da lei. FGTS, se o empregador optar, por lei é opcional. Seguro-desemprego, se o empregador tiver optado pelo FGTS. Aviso prévio. Licença maternidade de 120 dias. Licença paternidade. Empregador temporário. Compreende-se como empresa de trabalho temporário, empregador temporário, a pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar temporariamente à disposição de outras empresas, sob contrato, trabalhadores devidamente qualificados e por elas remunerados e assistidos. Empregado temporário. O que é contratado por empresa de trabalho temporário para a prestação de serviços extraordinários destinados a atender a necessidade transitória ou de substituição de pessoal regular e permanente. Ao trabalhador temporário são assegurados os seguintes direitos: remuneração, salário, equivalente à recebida pelos empregados da empresa contratante, calculada à base horária e, sob qualquer hipótese, garantindo o salário mínimo. Férias proporcionais ao término do contrato e por dispensa sem justa causa, com valor acrescido de 1/3. Adicionais. Repouso semanal remunerado. Proteção previdenciária. FGTS. 13º salário. Salário família. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora, onde o trabalhador presta serviço, ou cliente, passa a ser responsável pelos direitos trabalhistas dos trabalhadores temporários. Será nula qualquer cláusula que proíba a tomadora de serviços a admitir o trabalhador após o término de seu contrato com a empresa de trabalho temporário. Trabalhador autônomo. É o trabalhador independente que presta serviços sem qualquer subordinação. É aquele que, por sua própria conta e risco, presta serviços de forma pessoal e direta. Não se aplica ao trabalhador autônomo o regime jurídico referente a empregados em geral. Este trabalhador pode realizar uma série de contratos ao mesmo tempo, constituindo a justiça comum à trabalhista ou fóruns competentes para dirimir controvérsias. O fato de uma pessoa estar inscrita nos órgãos competentes como trabalhador autônomo não descaracteriza a possível relação empregatícia que venha a ter. Trabalhador eventual. É aquele que presta serviços a uma empresa em caráter transitório, ou seja, com pouca permanência. Entretanto, poderá haver continuidade na prestação de seus serviços. Os mesmos não são considerados essenciais à atividade empregatícia. O que difere o trabalhador eventual do trabalhador autônomo é a subordinação e não a essência da tarefa exercida.
Esse tipo de trabalhador tem com a empresa contrato temporário de prestação de serviço que, por lei, deve estar devidamente documentado. A esse trabalhador, por tratar-se de serviço temporário, não lhe será devido nenhum direito ao término de seu contrato, por estar caracterizado como transitório. Agora, você fará alguns exercícios para a fixação do conteúdo até agora apresentado.